As orientações do soviete de Petrogrado ainda eram bastante permeadas pela ideia marxista de que deveria existir uma fase de transição entre o fim da autocracia e o início de uma ditadura do proletariado. Eles ainda achavam necessária a existência dessa fase burguesa. E o Lenin não. Ele achava que a transição deveria ser imediata, que a Rússia já estava pronta para esse passo. E o Lenin, ele tinha uma ambição como estadista. Os mencheviques, eles queriam a revolução, mas depois de tantas leituras, a gente acaba vendo que o que parece realmente é que eles não sabiam o que eles queriam. Grande parte deles vai morrer fora da Rússia, grande parte vai ter que fugir, exatamente porque eles entregaram a Rússia, foram incapazes de impedir que os bolcheviques assumissem o poder. Em abril, o Lenin discursou no soviete de Petrogrado e, segundo o testemunho do Pavel Miliukov, ele foi vaiado. Foi um verdadeiro fiasco o seu pronunciamento. Ele só falava a favor do fim da guerra e contra o governo provisório. E de acordo com esse testemunho, com essas falas que ele proferiu, que mais tarde vão ser concentradas nas suas teses de abril. Aliás, se vocês não leram essas teses de abril, leiam pelo menos uma pequena parte delas. É realmente muito importante. Realmente ele mostra todos os planos do Lenin e mostra que ali já existiam uma série de crueldades e radicalismos que as pessoas mais tarde vão atribuir ao Stalin, mas que na verdade já estavam ali, nas palavras e logo nas ações do Lenin. Mesmo que ele tenha sido vaiado, o Lenin, ele não se deu por vencido. E ele então usou uma característica que muitos historiadores atribuem a ele, que é uma personalidade incansável, uma energia física de convencimento, de articulação, de argumentação, até que ele foi então angariando bolcheviques e adeptos para essas ideias que ele queria pôr em prática. Na metade de maio desse ano, de 1917, onde tanta coisa aconteceu, o Trotsky, que antes do exílio era menchevique, voltou para a Rússia e imediatamente ele foi convertido pelo Lenin. O governo provisório estava enfrentando nessa época o crescimento dos bolcheviques e estava enfrentando também uma pressão internacional. A Rússia precisava de dinheiro, mas os aliados só estavam dispostos a mandar dinheiro se a Rússia se mantivesse na guerra. A Inglaterra enviou dinheiro, os Estados Unidos enviaram dinheiro, mas eles só continuariam mandando dinheiro para a Rússia para sustentar os soldados e uma parcela da população com alimentos e armas se a Rússia se mantivesse na guerra. Quando Miliukov não aguentou aquela pressão do soviete de Petrogrado, ele se demitiu e o Kerensky acabou assumindo como primeiro-ministro e como ministro da guerra. O Kerensky chegou aí ao fronte, tentar incentivar os soldados, mas o fato é que a propaganda do Lenin começou a crescer e era tão forte que os soldados acabaram desistindo. Houve muitas desistências, muitas tropas debandaram e a gente vai conhecer em julho o primeiro levante bolchevique, o levante de julho, com mais de 500 mil de pessoas, que foi esmagado pelo governo provisório. Mas apesar disso, o Kerensky não conseguiu sustentar muito mais a sua posição. E no final de outubro, o governo provisório caiu. O lema dos bolcheviques então se tornou paz, pão e terra. E poder total ao soviete. Quando Lenin assumiu o Estado soviético, assumiu um Estado e ao mesmo tempo criou esse Estado, ele e os bolcheviques eles tinham um controle muito precário da imensidão do Império Russo. O acordo de paz com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk, porque foi assinado nessa cidade, que atualmente fica na Bielorrússia, mas que era a fronteira com a Alemanha, onde as tropas orientais se posicionavam. Mais tarde, esse tratado vai ser substituído pelo Tratado de Versailles, de 1919, mas a história desse tratado é um capítulo à parte. Existem tantos detalhes e eu vou aqui tentar transmitir para vocês o essencial, aquilo que realmente atribui a responsabilidade, a culpa, atribui as ações aos seus devidos autores. Em 3
3 de março de 1918, esse tratado foi assinado. Nessa época, os Romanovs já estavam em Tobolsk e logo eles seriam transferidos para Ekaterimburgo. O Kerensky já tinha fugido da Rússia e uma delegação soviética, bolchevique, foi então se encontrar com o governo alemão em Brest-Litovsk para assinar esse tratado. Os termos do tratado eram extremamente absurdos. A Rússia entregava uma série de territórios que tinham sido conquistados desde Pedro o Grande, em 1725. A forma como essa delegação soviética também foi recebida pelos alemães foi extremamente humilhante. Os generais russos que acompanharam os líderes, os principais dessa delegação, eles ficaram extremamente envergonhados. Existe uma história paralela que conta que um desses generais acabou se matando depois da assinatura do tratado. Tamanha era a vergonha das condições ali envolvidas. Essa delegação soviética era composta pelo Trotsky, na verdade liderada por ele. Contava também com o Adolf Joffe, o Leo Kamenev, Maslovsky Mstislavsky e Grigori Solkonikov. Existia também Anastasia Bitsenko, um operário, um camponês e um marinheiro anônimos. E os alemães presentes eram o general Hoffmann, seguindo as orientações do general Ludendorff, do Paul von Hindenburg. Esses dois eles tinham assumido como chefes de Estado na Alemanha a partir de 1916. Eles agiam como chefes de Estado e ministros da guerra. Eles tinham ido substituir o Falkenhayn, que era um ministro da guerra que tinha uma ótima relação com o Kaiser e que lhe passava as principais informações sobre o que estava acontecendo. A notícia das condições do tratado chegou a Tobolsk e o Nicolau II disse que aquilo era um verdadeiro suicídio da Rússia. Chegou também ao conhecimento dos Romanov que o Kaiser, primo em primeiro grau da Alexandra, estava negociando com os bolcheviques através das figuras do embaixador. O conde de Mirbar também é uma figura interessante na história, ele vai ser assassinado pelos bolcheviques, mas ele tentou então fazer com que a família Romanov fosse levada para a Alemanha, mas o fato é que esse sistema de desinformação dos bolcheviques, que já começava ali, esse sistema de mentiras, farsas, impediu que os alemães que financiavam a Revolução Bolchevique soubessem o que de fato estava acontecendo. A Ellen Rappaport diz que, nesse período, a Alemanha chegou a enviar para os bolcheviques cerca de 3 milhões de marcos por mês. Enquanto o Nicolau e a família dele valiam alguma coisa, os bolcheviques negociaram dinheiro até o fim e simplesmente não entregaram a família. Agora sobre a posição do Kaiser. O Kaiser Wilhelm II é um personagem muito interessante e vale a pena fazer um vídeo só sobre ele. Mas a sua posição na guerra é bastante incoerente com a forma como ele discursava. Ele era conhecido por estar sempre enraivecido e por sempre dizer que se a Alemanha entrasse na guerra, ele seria o comandante-chefe. Ele lideraria as tropas. Mas quando a guerra realmente estourou, tudo o que ele havia dito foi esquecido. Em novembro de 1914, ele entregou tudo nas mãos dos seus generais e ficava apenas recebendo as informações dos generais e do ministro da guerra, o Falkenhayn, que era da sua confiança. O Kaiser deu carta branca para esses generais assumirem a direção da guerra. Enquanto isso, ele se refugiou em uma propriedade e lá ele cortava lenha, tomava chá, entregava algumas medalhas e assumia não ter a menor ideia do que estava acontecendo desde o final de 1914. Por outro lado, o ministro da guerra mantinha a ilusão de que tudo que era feito vinha das ordens dadas pelo Kaiser. Pela Constituição alemã, era o Kaiser quem deveria organizar o exército e unificar o governo com os generais. Mas a questão é que o Kaiser não se achava capaz de fazer isso. Na verdade, existe aí a questão. Ele foi realmente incapaz? Ele se recusou? Ou ele foi enganado por esses generais?
Mais tarde, assim que a guerra acabar, logo que ele for forçado a abdicar, por conta das revoluções que aconteciam, principalmente em Berlim, exigindo a abdicação do Kaiser, ele vai dizer que ele foi enganado, que ele não sabia do que estava acontecendo, que ele fez de tudo para tentar salvar a família imperial russa e que, na verdade, ele era manipulado por esses generais que mandavam na Alemanha e que ele próprio, Kaiser, já não era mais do que um fantoche. Mas o fato é que, em 1917, o próprio Kaiser teria dado permissão para que esse acordo que traria o Lenin de volta para a Rússia fosse feito. Antes mesmo de 1917, a Alemanha já tinha investido muito dinheiro em agentes fomentadores, em motins, em muita confusão nos principais centros revolucionários russos. Embora ele tentasse, no final, se eximir dessa responsabilidade, o fato é que ele sabia de muita coisa que estava acontecendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco longo, mas eu acho importante ter trazido para vocês essas informações, ter falado o nome dessas pessoas envolvidas, para que a gente saiba um pouco do que aconteceu através dos trabalhos de muitos historiadores. Aqui estão os livros que eu usei para esse vídeo, mas existe uma bibliografia imensa. O livro mais completo, que fala muitos detalhes e que dá nome aos bois, é realmente do Richard Pipes. E existem vários outros livros que ele também indica, que exploram exatamente, que vão até os autores, que dizem o nome das pessoas, principalmente quem eram os russos envolvidos e quem eram os alemães. Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo, com ou sem o Romanov como tema. Tchau!